Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora esse vídeo vai estar chegando até você aí. Então já estou deixando adiantado aqui. Esse vídeo aqui é um dos fatos mais interessantes assim que aconteceu comigo quando fazia medição, porque a gente estava medindo uma tesoura de telhado e essa tesoura ficava muito alta e sob ela passava uma ponte que ficava o tempo todo indo de um lado para o outro, de um lado e para o outro. Até que no dia que a gente chegou lá, foi o primeiro dia que eu vi ela teoricamente parada alguns minutos. A gente ficava lá, era o dia inteiro essa ponte indo e voltando aqui. Mesmo com essa ponte sob essas tesouras, a gente não conseguia ter acesso nenhum a essa altura aqui porque era muito alto. As tesouras ficavam muito acima disso aqui, mesmo se a gente estivesse em cima dessa ponte, a gente não teria o menor acesso a essa tesoura. A única referência que a gente tinha é que de um lado ao outro do galpão lá ela tinha 16 metros. Aí o rapaz que trabalhava comigo assim olhou para lá e falou: "E agora? O que a gente vai fazer com isso ali? Olha a altura que é isso aí. Não tem como fazer medir isso aí e a gente tem quase 30 negócios desse aqui de uma ponta a outra aí. Como é que a gente vai fazer isso?" Aí eu lembrei para ele assim uma coisa que eu sempre falava, para quando a situação fica difícil demais, a gente não pode ficar buscando resposta em coisas difíceis, não. A gente tem que procurar resposta nas coisas simples. Respostas simples para coisas complicadas. Ele falou: "Como assim? Eu não tô te entendendo, não." Eu falei: "Você tá me entendendo? Eu te falo isso todo dia." Eu falei: "Não, eu não tô entendendo é como é que a gente vai fazer isso." Eu falei: "Ah, me dá uma régua." Ele falou: "Uma régua?" Eu falei: "É, me dá uma régua." Ele tirou uma régua lá e falou assim: "Você vai medir isso aí com a régua?" Eu falei: "Pela primeira vez, nós vamos medir isso aqui com uma régua." Ele falou: "Ah, isso aí eu quero ver." Eu falei: "Você vai ver e você vai me entender como que isso aqui é mais simples do que a gente está pensando. Tem gente que vai vir aqui, vai bater o dia inteiro aqui e não vai pensar." Ele falou: "Ah, essa aí eu quero ver." Eu falei: "Que isso? Tá duvidando? Tá duvidando, fariseu?" Eu ainda brinquei com ele assim: "Tá duvidando, fariseu?" Ele falou: "Ah, essa aí eu tô." Porque era muito alto e a gente só tinha essa referência de 16. Eu falei: "E tem outra, nós não vamos medir esse troço inteiro aí não, nós só vamos medir a metade e depois a gente dobra, multiplica esses valores todo por dois aí, que aí a gente já tem as respostas de tudo. E aí a gente multiplica pelas quantidades aqui. Eu acho que aqui tem umas 27 ou 28 tesouras dessas daqui." Aí ele falou: "Não, mas como é que você vai fazer isso com a régua?" Eu falei: "É bem simples. Eu fiz o desenho lá, o meu aqui tá maior um pouquinho aqui, para que se entenda aqui. Mas lá eu medi com a própria régua aqui, ó, e falei com ele, ó, cada centímetro desse aqui, ó, eu fiz o desenho da tesoura, falei, cada centímetro aqui tem uma equivalência de 1 metro e nós vamos medir até o 8 aqui, ó, na régua aqui. Nós medimos até o 8, então a gente tinha a referência da metade da tesoura." Ele falou: "Ah, mas e daí? Essa medida aí a gente já tem. Eu quero saber essas empresas." Eu falei: "Aí é que tá o X da questão. Nós vamos pegar aqui a trena aqui e vamos medir do começo aqui até essas dali, ó. Dá pra gente ter uma referência, não deve dar. Nós vamos medir aqui e vamos ver quanto tem aqui." Aí fala: "Ah, da ponta lá até a primeira aqui tem 3 metros." Eu falei: "Ah, que beleza, hein?" Aí eu coloquei a régua assim, ó, pra ele assim, e medi. Botei no 3 aqui, ó. No 3 e medi. Onde deu o ponto do 3 aqui e medi a altura lá. Aí
eu já tinha feito o desenho, né? Aí deu 2 centímetros. Eu falei, então, tem 2 metros, essa primeira aí tem 2 metros. Aí ele falou, agora eu tô começando a te entender. Eu falei, e essas deitadas aí? Ele perguntou, a mesma coisa, nós vamos encostar a régua aqui e vamos fazer. Eu falei, como ela tem uma inclinação, ela tem que ter um valor diferenciado das que estão em pé, né? Eu falei, as respostas estão na régua, nós não vamos precisar de ficar debatendo, fazendo conta de nada. É só botar a régua no desenho que está feito aqui e o desenho vai dar as informações pra gente de quantos metros tem isso aí. Eu falei, de cá, pá, tem 3 metros. De cá, tem essa daqui, ó, quer ver? Eu falei, tem 4 metros essa deitada. Ele falou, a do meio. Eu coloquei a régua, eu dei uma equivalência de 5 metros. Eu falei, ela tem 5 metros. Ele falou, agora eu entendi. Eu falei, à medida que nós medimos de cada espaço dessas vigas de sustentação aqui, elas são reais. Então a gente transformou tudo em centímetro e mediu pela régua. Isso aqui, falei para ele, a maior parte dos engenheiros, eles fazem, quando vai fazer um projeto, eles não tem como ficar desenhando 1 metro, eles utilizam uma escala de redução aí, igual eu fiz aqui, eu só utilizei uma escala de redução. Agora aí só existe um porém. Se tivesse um engenheiro aqui, ele não ia estar pensando desse jeito, da forma que a gente pensa aqui, não. Porque você pode ver que a gente está sempre olhando as coisas por outro ângulo. Porque às vezes a resposta está na própria coisa. Então, eles vêm cá, eles já lá foram treinados para fazer isso só naquele papel lá. Quando eles vêem na real aqui, eles não conseguem ver por esse lado. E eles fazem isso todos os dias. Ele falou, pior que é verdade. Aí eu entreguei esse serviço lá. Aí veio o meu chefe, ele sabia as condições disso aqui. Aí ele quis saber como é que eu fiz isso aqui. Eu falei, eu não vou ensinar isso pra você não, rapaz. Você é que tinha que estar me dizendo como é que a gente ia fazer isso aqui. Como é que a gente faz isso aqui? Aí ele subiu em vários lugares, fez várias coisas lá e não conseguiu executar essa tarefa aqui. Aí ele falou, não, 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 eu não tenho tempo para. Ele falou, eu não tenho tempo para ficar perdendo aqui, tentando achar isso não. Eu falei, não tem não? Quando eu te falar aqui, você nem vai acreditar. Como é que você mediu isso aí? Ele perguntou. Eu falei, eu medi com a régua. Ele falou, com a régua? Eu medi com a régua. Cada metro vale 1 centímetro aqui. Eu fiz o desenho no papel, aí eu fiz o resultado. Por isso eu te entreguei todas essas medições aqui. Ele falou. Aí eu expliquei para ele só a metade. Ele falou, mas por que está aí só a metade aí se isso aqui é maior do que isso? Eu falei, porque eu simplesmente depois multipliquei tudo por 2 e depois eu multipliquei aí pelas regras do contrato deles, esse contrato nem eles nem queriam me entregar, eles queriam que eu fizesse no contrato de uma outra empresa lá que a gente prestava serviço, porque eles também prestavam serviço para essa mesma empresa. Só é que eu recusei a fazer esse serviço do jeito que eles queriam lá no contrato do outro. E no contrato deles aqui era muito mais vantajoso do que o outro que a gente tinha, porque depois que eu fazia essas contas aqui, tinha umas multiplicações vezes mais 3 vezes, umas coisas assim. Era coisa do contrato dele. Então, eu não tenho como eu fazer essa conta total aqui por causa dessas regras de contrato aí, de forma de estar se medindo isso aqui. Porque isso aqui era para que a gente executasse uma pintura nessa estrutura. Na verdade, a gente tinha vários serviços lá para estar sendo executado. Tinha uma outra firma coligada lá com a nossa lá, que era
não era uma extensão da nossa lá, mas era uma firma do mesmo dono da nossa firma. E ela estava fazendo um serviço, até eu que fiz as medição, tanto as minhas quanto a deles, foi eu quem fez, porque os tipos de serviço deles no outro lá não era feito igual o que a gente fazia lá e igual o contrato dessa firma lá. Então eles não estariam sabendo fazer essas medição. Lá eles cobravam de outra forma. Eles tinham outras regras no contrato deles lá, diferente da que a gente tinha. Então eu fiz essas medição deles lá e tudo. Isso aqui aconteceu, esse monte de serviço aqui, porque aconteceu um acidente nessa firma. Ela é uma firma grande, mas lá nessa firma acontece vários acidentes, N acidentes. Então, o Ministério do Trabalho teve lá e eles tiveram que passar por reforma, eles tiveram que reestruturar a escada, tiveram que pintar tudo, eles exigiram tudo que tinha e uma ressalva. Aconteceu nas dependências dessa firma aqui, mas o acidente não foi na parte interna, foi na parte externa. Mas como o Ministério foi lá, eles tiveram uma gama de reforma gigantesca para estar se fazendo. Então a gente foi lá fazer esse serviço, a gente ficou lá cerca de uns 3 a 4 dias. As nossas medições nunca demorou esse tanto de tempo, eram coisas bem rápidas, mas é porque tinha muita coisa a ser feita. A recepção que a gente teve lá foi uma recepção bem legal, bem boa, por parte do gerente e do gerente que veio de fora, que veio aí, depois que ele soube que a gente não queria fazer a medição, aí depois ele até veio aí. O nosso conceito lá da gente medindo subiu bastante com ele, porque quando ele veio, quando o serviço, a gente entregou o serviço, foi passado para ele veio para cá, ele queria conhecer a gente, aí ele chegou lá e, e chegou abraçando a gente como se conhecesse a gente há bastante tempo e falou: vocês vão tomar um café comigo. O outro gerente que tinha lá, operacional, ele já fazia essas coisas aí. Esse fato criou um ciúme num dos funcionários de lá que trabalhava no escritório. Ele era até uma pessoa meio de idade. Isso criou um ciúme nele por causa das regalias que eles deram pra gente lá, de falou, ó, você não precisa de pedir autorização para ninguém, você chega aqui, toma café, toma leite, o que tiver aí, come o pão, faz isso aí, a gente já tá pedindo pão a mais porque vocês estão aqui, essas coisas aí. Então o tratamento deles lá com a gente era meio VIP. No dia que aí esse rapaz ficou com ciúme e tratou mal o cara que trabalhava comigo lá, mesmo com essas direitos lá, ele tava na cozinha, aí o rapaz que trabalha comigo falou: ah, pode tomar um café aí. Ele falou com ele assim: você tá pensando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Aí eu falei com o cara que trabalha comigo: deixa esse negócio pra lá, você não precisa de tomar isso não. Todo lugar que a gente vai aí, tem sempre gente oferecendo café, oferecendo refrigerante pra gente aí, você vai ficar mendigando café aí, rapaz, tá ficando maluco? Aí nós saímos de lá, ele se arrependeu e foi atrás, mas ele falou sério, ele não falou brincando, ele falou sério. Aí ele foi lá: ah, não, não, eu fiz, eu tava brincando com você. Eu falei: você tava brincando nada? Não, eu tava brincando. Você falou: isso aí não é brincadeira de fazer com ninguém, não. Se ele tava fazendo isso aí, porque eles deram a liberdade para ele estar fazendo isso aí, e ele mesmo assim, tendo a liberdade que foi dada a ele, ele pediu para você porque você tava lá em negócio. Você foi e tratou ele mal. Aí no dia que o gerente geral dele chegou, ele tava lá na porta do escritório. Quando o cara chegou, cumprimentando a gente e abraçando, esse cara saiu correndo e sumiu. Aí a gente não viu ele mais. Ele desapareceu. Não sei o que ele arranjou, que ele desapareceu. E aí ele ficou sem graça e sumiu.
Mas o gerente que chegou lá tratou bem, perguntou se alguém tinha tratado a gente mal, coisa e tal. Ele parecia até que conhecia a gente, mas não conhecia não. Então isso também não vem ao fato, né? É só pra deixar um fato histórico aqui. Lembrando aqui, esse vídeo aqui ele tá no canal Emara Produções e no Foxline Channel aí. Se você não é inscrito aí, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. Se quiser deixar algum comentário aí, pode ficar à vontade aí. Até um próximo vídeo aí. Um abraço e tchau.